Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 65, O Cerco. Parte 4. O ar do campo de batalha tinha um cheiro singular. Havia uma mistura de todos os tipos de odores, era simplesmente um fedor repugnante. Ainda assim, era um cheiro que se poderia acostumar. Uma das pessoas por trás do rastrilho fechado, Remedios, respirou fundo várias vezes aquele ar mal cheiroso. Seus olhos estavam fixos na força militar que avançava diante dela, que somavam mais de 10.000. Os líderes do ataque a esse local eram ogros e demi-humanos parecidos com cavalos. Remedios agarrou sua espada sagrada com força. Ela gostava de usar a espada para resolver as questões. Ela adorava. Claramente definia os ganhadores e perdedores. Afinal, não haveria mais problemas depois que matasse a oposição. A vida teria sido muito mais fácil se tudo fosse tão simples. Sua irmã, Kellart e sua mestra, Calca, não mais franziriam a testa. Ah! Ela suspirou. Depois disso, Remedios pensou sobre o que ela tinha que fazer. Gustav tinha dito um monte de coisas difíceis de entender agora, mas a essência era que eles não podiam deixar um único demi-humano passar por esse portão. Os demi-humanos estavam na casa das dezenas de milhares. Cerca de 10.000 deles estavam se amontoando no portão. Não deixar nenhum passar seria impossível se estivéssemos lutando nas planícies, mas aqui eu posso usar o portão para limitar os números que podem me atacar. Então, enquanto eu puder continuar lutando, será fácil impedir que eles passem. Eu só preciso continuar bebendo poções de recuperação de fadiga e continuar lutando um contra um. Se Gustav estivesse aqui e tivesse ouvido isso, o olhar em seu rosto provavelmente diria: está falando sério. E enquanto ela calmamente considerava essa imagem mental, Remedios riu. Ainda assim, a ideia era ridícula, e não era de admirar que ele muitas vezes agarrava a própria cabeça em frustração. Veja como meu plano é perfeito. Calca-sama disse que eu poderia delegar o comando a outra pessoa, e Caspond-sama parece uma excelente pessoa. Remedios assentiu. Depois disso, Remedios pensou na única falha em seu plano de lutar 1 a 1 por 10.000 vezes seguidas. Ou seja, a existência de Jaldabaoth. O plano de Remedios quebraria se encontrasse alguém mais forte que ela. Ela tinha problemas em usar seu cérebro na maior parte do tempo, mas sua mente era bastante adepta quando se tratava de guerra. Foi por isso que ela entendeu que seria muito difícil para ela derrotar Jaldabaoth. Claro, ela não podia admitir isso na frente de seus subordinados. Ela era a paladina mais forte do reino sacro, e se ela admitisse sua fraqueza, o moral provavelmente mergulharia para o fundo do poço. Foi por isso que eles trouxeram o Rei Feiticeiro. O Rei Feiticeiro, O fato de que eles tinham que confiar o destino da nação a um dos Undeads a incomodava tanto que ela queria vomitar. Mas eles não tinham outra opção. Se ao menos aquela criatura Undead tivesse lutado de maneira sorrateira, como usar aquelas cabras, ovelhas sei lá o que mataram todas as tropas do reino. Dessa forma, nenhum inocente teria que ser sacrificado. Os Undeads não entendem que as pessoas com força têm que proteger os fracos. Ainda assim, ele é muito forte, não é? Retomar uma cidade por si mesmo foi um feito impressionante. Buzir era um famoso demi-humano, de acordo com Gustav, e derrotá-lo também foi bastante notável. No entanto, Jaldabaoth era completamente diferente. Ela tinha dúvidas se até mesmo o mágico Caster que pôde conquistar uma cidade sem ajuda poderia realmente derrotá-lo. Talvez ela tivesse aprendido a verdade se pudesse cruzar lâminas com ele apenas uma vez, mas Gustav implorara desesperadamente que ela não o fizesse. Portanto, ela não sabia exatamente quão forte era o Rei Feiticeiro. Remedios permaneceu cética quanto à força do Rei Feiticeiro. Ela tinha experimentado pessoalmente o poder de Jaldabaoth quando ele revelou sua verdadeira natureza, mas ela não podia sentir nada disso do Rei Feiticeiro.
Se ele fosse realmente capaz de esmagar o exército do reino, então deveria estar cercado em uma aura de poder que não poderia ser escondida. Será que é porque ele é um Magic-Caster? No entanto, se ele estivesse no nível de Jaldabaoth, ela deveria ter sido capaz de sentir algo dele. Seria bom se ele fosse realmente tão forte quanto alega. Bem, não perderemos muito se ele morrer. No futuro, essa criatura Undead será um espinho no coração do reino. Idealmente, seria ótimo se os dois se matassem. A opinião de Remedios não mudou mesmo depois que seus subordinados protestaram. Não, só havia se solidificado depois que o rei feiticeiro matou o menino que havia sido tomado como refém. Como paladina, ela não podia tolerar alguém que pudesse cometer atos tão desumanos. As pessoas daquele país eram na verdade governadas pelo medo. Quando pensou nisso, encontrou muitos pontos que apontavam para essa conclusão. Talvez ter ele e Jaldabaoth matando um ao outro seria um bem mútuo para ambas as nações. O problema é o povo da nossa nação. Gustav estava certo quando disse que isso era uma chance para nós. Nós, paladinos, podemos mostrar nossa força e abandonar as opiniões tolas do rei feiticeiro. Ainda assim, se Jaldabaoth aparecer, nós temos que deixá-lo lidar com isso. Remedios tirou o elmo. Ela queria coçar a cabeça. Era difícil imaginar que os cidadãos de um país governado por um indivíduo incrível como Kalka tolerariam um dos Undeads desse jeito. Apenas pensar sobre o assunto deveria tê-los revoltado. A escudeira Baraja também rum? Será que ela ficou encantada com alguma magia ou algo assim? Só pode ser isso. Ele pode estar usando alguma magia com uma ampla área de efeito que força as pessoas a gostarem dele. Maldito! Remedios pensou. Ela não havia considerado essa possibilidade. Preciso contar isso ao Gustav. Mas, terá que esperar até vencermos essa batalha. Remedios olhou para trás. Ali havia escalões alinhados de civis segurando lanças e escudos. Valentes senhores! Lamentavelmente, o reino sacro está sendo oprimido por demi-humanos. Vocês devem aceitar este fato. Derrotem os demi-humanos e salvem os civis inocentes, seus amigos e familiares, do sofrimento. Este é o primeiro passo em direção ao nosso objetivo, que é expulsar esses cretinos e tomar o reino sacro de volta com nossas próprias mãos. Quando Remedios gritou imponentemente, olhares apreensivos encheram os rostos dos milicianos. Os demi-humanos imundos estão atacando este lugar. Senhores, ergam seus escudos e perfurem com suas lanças. Tornem-se um muro que não deixará o inimigo passar por vocês. Não há necessidade de ter medo. Além da primeira onda, os únicos demi-humanos com os quais vocês terão que lidar serão os demi-humanos que fugirem de mim. Tudo o que precisam fazer é resistir por um tempo para que os paladinos e eu possamos abatê-los. Isso aliviou um pouco a tensão deles. Embora estar muito relaxado não fosse uma coisa boa, estar muito tenso era ainda pior. Remedios concluiu que todos os milicianos que ela podia ver estavam em um estado de espírito ideal. Ontem vocês foram treinados o dia inteiro. Tudo o que vocês precisam fazer agora é mostrar os frutos desse treinamento. Não precisam ficar tão tensos. Remedios parou por um momento e depois gritou mais alto que antes. Primeiro escalão. Levantar escudos. O primeiro escalão de milicianos, que pareciam estar cercando o portão, apoiou seus escudos. Estes eram escudos gigantes que podiam esconder completamente um corpo humano, e suas partes inferiores foram revestidas com espigões que eram do comprimento de um dedo. Escudos. Entrincheirar. Os civis empunhando escudos golpearam para baixo com toda força, cravando os espigões no chão. Assim, eles produziram uma parede de aço momentânea. Ontem, esses escudeiros haviam praticado vigorosamente 3 exercícios. O primeiro era levantar gigantescos escudos e abatê-los de volta para baixo, a fim de cravar os espigões no chão. O segundo foi a não fraquejar, independentemente da pressão exercida. Segundo escalão. Levantar escudos.
Os escudos que eles carregavam eram aproximadamente do mesmo tamanho que os do primeiro escalão, porém, os deles não tinham espigões. Esses escudos iriam passar por cima das cabeças do primeiro e segundo escalão, como uma tampa em cima deles. Dessa forma, eles protegeriam contra ataques que ultrapassassem o primeiro escalão. Havia também paladinos que podiam lançar um Der Divine Flag, espaçados uniformemente pelo segundo escalão, para protegê-los do medo de serem derrubados pelo inimigo. Lanceiros do terceiro escalão, avançar. Lanceiros do quarto escalão, avançar. O terceiro e quarto escalão eram compostos por usuários de lanças longas. Suas lanças longas se projetariam entre as equipes de proteção, as pontas traseiras firmemente plantadas no chão para deter o avanço do inimigo. Os lanceiros do terceiro e quarto escalão eram ligeiramente diferentes uns dos outros, pois os do quarto escalão tinham lanças um pouco mais longas. Normalmente, eles deveriam ter vários escalões de lanceiros para formar um paredão de lanças, mas, como estavam em falta, o objetivo era sobrepor as zonas mais críticas para evitar que o inimigo as atravessasse. Uma formação perfeita. No entanto, tinha uma falha. Embora essa formação tenha se saído muito bem contra os guerreiros, era muito fraca contra os demi-humanos com habilidades especiais ou com Magic Casters. Era verdade que a parede de escudos poderia bloquear magias como Fireball e minimizar muito o dano causado. No entanto, magias como Lightning, que tinham uma área de efeito perfurante em forma de linha, perfurariam diretamente por eles até a retaguarda. Não se pode dizer que os demi-humanos não possuam habilidades especiais semelhantes. Eles sabiam disso, mas os ensinaram a tomar essa formação de qualquer maneira, porque nenhuma outra formação foi eficaz nessas circunstâncias. Muito bom. Então vamos começar. Abra o portão. O rastrilho começou a subir quando Remedios gritou. Os demi-humanos avançando se assustaram e seus movimentos diminuirão. Os defensores estavam abrindo o portão por conta própria. Os otimistas poderiam pensar que era uma rendição, mas os realistas considerariam uma armadilha. Remedios riu. Ouçam bem, seus demi-humanos imundos. Vou esfolar vocês e limpar minha bunda com suas peles. Depois de ser insultado por uma mera humana, os demi-humanos frustrados começaram a agir. Remedios se virou e correu. Ela apoiou as duas mãos nos escudos dos milicianos e saltou sobre eles. Os demi-humanos continuaram a sua investida, vários deles caindo quando se aproximaram do portão. Grandes quantidades de óleo foram derramadas lá, e apenas 2 resultados esperavam aqueles que caíram durante a investida. Ou eles fariam outros tropeçarem, ou seriam pisoteados. Infelizmente, os demi-humanos grandes, como os ogros, não caíram, e entraram na cidade. Os demi-humanos parecidos com cavalos escorregaram e caíram, o que os desacelerou. A investida de um grande demi-humano deve estar a par com uma colisão de um cavalo de guerra. No entanto, se eles não pudessem continuar com isso, então todas as apostas estavam canceladas. Os ogros continuaram a investida, embora com ritmo desajustado. Eles balançaram seus grandes machados de um lado para o outro, mas as lanças eram mais longas em comparação, e vários ogros que não tinham conseguido avaliar corretamente a distância foram empalados. Infelizmente, os ogros não eram frágeis o suficiente para serem mortos por isso. Agora, joguem-nas. De acordo com as instruções de Remedios, bombas incendiárias voavam sobre as cabeças dos milicianos, e os sons de cerâmica quebrando podiam ser ouvidos perto do portão, quando o inferno surgiu. Os demi-humanos ao redor do portão estavam cercados por um grande fogaréu. Os demi-humanos deveriam ter previsto algo assim, mas Remedios tinha certeza de que as chamas estavam muito além do que eles esperavam. Isso porque o óleo no chão e o óleo em seus corpos se inflamaram imediatamente. Os ogros que enfrentavam os portadores de escudos começaram a fraquejar. Era de se esperar, considerando que havia um fogo ardente atrás deles. Mesmo que tenham a pele mais espessa do que um ser humano, isso não significava que eles não poderiam ser queimados. Os lamentos e gritos subiram da área do portão.
No entanto, muitos deles não perderam a capacidade de lutar apesar de estarem envolvidos por um incêndio daquela intensidade. A vitalidade dos demi-humanos era algo digno de reconhecimento. Aqueles demi-humanos só tinham duas opções. Eles poderiam avançar ou recuar. A fumaça negra bloqueava suas linhas de visão. Assim, eles foram roubados de todas as outras opções. Mesmo que muitos demi-humanos podiam ver no escuro, essa habilidade não lhes permitia ver através da fumaça. Ninguém podia agir com calma sem visão do arredor. Estavam angustiados com a fumaça e ainda estavam sendo queimados pelas chamas. Recuar era muito difícil, dadas as circunstâncias. Isso foi porque os outros estavam seguindo de perto atrás deles para invadir a cidade. De fato, os demi-humanos do lado de fora do portão hesitavam devido ao fogo, mas os que estavam dentro não sabiam disso, já que a fumaça obscurecia tudo. Portanto, os demi-humanos escolheram avançar. Isso foi exatamente como Remedios previra. Os demi-humanos tentaram um assalto, apostando em seus corpos poderosos para obter sucesso. Contudo, o terceiro exercício dos portadores de escudos consistia em manter sua parede de proteção, mesmo quando cercados por fumaça negra ondulante. Lanceiros. Puxem. As lanças recuaram ao mesmo tempo. Lanceiros. Empurrem. E eles empurraram as lanças ao mesmo tempo. Os demi-humanos deram voz aos uivos selvagens, pensando apenas em sair da fumaça, e foi nessas circunstâncias, onde a defesa e a evasão eram muito difíceis, que eles correram para a linha de lanças. No entanto, a força de um plebeu seria duramente pressionada para empalar o corpo de um demi-humano. Isso era particularmente verdadeiro para os demi-humanos escolhidos a dedo que pretendiam romper o portão em um ataque frontal. Mas isso não seria problema. Remedios não achava que eles cairiam em um único ataque. Mesmo que os portadores de escudos estivessem no lugar, os lanceiros poderiam atacar repetidas vezes. Puxem, empurrem. Enquanto ela repetia a ordem, Remedios saltou sobre os escudos no oposto de suas ações anteriores e cortou os demi-humanos onde as lanças não podiam alcançar. A fumaça negra encheu seus olhos e garganta, mas ela não teve tempo para se preocupar com isso. Havia poucos demi-humanos que conseguiram atravessar o óleo e o rastrilho, cerca de 50 no máximo. Primeiro ela mataria todos eles e enfraqueceria a disposição de luta do inimigo. Já que faziam parte da vanguarda, certamente deviam ser as tropas de elite altamente motivadas. Limpar o mundo daquela corja seria mais eficaz do que matar capangas imbecis. A respiração de Remedios estava calma e sem pressa enquanto ela matava um inimigo após o outro. Demi-humanos grandes como ogros não podiam usufruir completamente de suas aptidões para suportar se jogar com tudo em uma luta corpo a corpo. A espada sagrada cortava tudo em seu caminho sem restrição. Eventualmente, as formas dos demi-humanos desapareceram de sua visão manchada pelo lacrimejar resultante da fumaça. No entanto, ela ainda podia ouvir uma grande força de demi-humanos do outro lado da fumaça. Eles podem ter estado no meio do realinhamento de suas fileiras. Enquanto Remedios recuava lentamente, as silhuetas de vários demi-humanos surgirão. Capitã! Volte aqui! Seu paladino subordinado gritou para ela enquanto lançava um Divine Flag. No entanto, Remedios não recuou. Seus instintos estavam dizendo algo a ela. Enquanto a fumaça diminuía, ela podia sentir 3 demi-humanos se aproximando lentamente, e logo depois disso, seu palpite se mostrou correto. Um deles era um guerreiro com a parte superior do corpo de um animal e a parte inferior do corpo de um carnívoro. Um deles era uma mulher demi-humana de 4 braços. E o último era um demi-humano símio que estava enfeitado com acessórios dourados. Remedios tinha planejado originalmente matar dezenas de milhares de demi-humanos por conta própria, e ela estava muito confiante em fazê-lo. No entanto, ela agora sentia que lutar contra esses 3 demi-humanos de uma só vez era extremamente perigoso. Havia apenas 3 deles. Embora não conseguisse enxergar direito devido à fumaça, ela percebeu que estavam cheios de confiança,
dado o ritmo descompromissado que andavam. Mesmo seus companheiros demi-humanos pareciam ter entregue sua tarefa àqueles três, evitando assim chegar mais perto. Eles são fortes. Não sei se posso vencê-los mesmo que seja uma luta cara a cara, ou posso. Eu não tenho chance se for 3 contra 1. O instinto de Remedios gritou para ela fugir em vez de lidar com esses três ao mesmo tempo. Mas como ela deveria fugir? Ela não tinha ideia. Em contraste, se ela vencesse aqueles demi-humanos, isso equivaleria a uma vitória perfeita para este combate dramático. Remedios agarrou sua espada sagrada com força e falou sem olhar para trás. Paladino Sábicos, Paladino Estaban. Os dois responderam com um sim. E, pelos sons que fizeram, ela julgou que eles tinham vindo para o lado dela. Vocês podem segurar 2 deles até que eu mate um. Os dois responderam em uníssono, deixe isso conosco. O instinto de Remedios disse que ela estava sendo irracional. Eles podem comprar alguns minutos para iniciantes. Mas que tal mandar mais pessoas para segurar os demi-humanos? Não. Remedios balançou a cabeça. Seus adversários eram apenas 3, aqueles que entraram em combate por si mesmos. Claramente, eles estavam confiantes em suas próprias habilidades e queriam mostrar sua força. Inimigos como esses certamente aceitariam um desafio 1 a 1. Essa era a arrogância dos fortes. Além disso, tais seres arrogantes geralmente sentem prazer em fazer com que os fracos sofram. Eles levariam o tempo extra para atormentar suas vítimas, mesmo que pudessem acabar com eles em questão de segundos. Com essa tênue esperança em mente, ela decidiu escolher 3 contra 3. Paladinos, se aqueles 2 forem derrotados, continuem lutando contra eles cara a cara. A ordem irá de Sábicos e Estaban para Franco e Galban. Eles estavam abandonando sua vantagem em números para ganhar tempo. Simplificando, ela estava ordenando a todos que se matassem. No entanto, os paladinos não hesitaram nem por um momento quando receberam essas ordens. Era isso que significava ser um paladino. Era isso que significava incorporar a justiça. É isso que significa sacrificar-se pelos outros. Esta foi provavelmente a última vez que eles seriam vistos vivos e ilesos. Mesmo assim, Remedios não tirou os olhos dos 3 demi-humanos nem por um momento. Ela não queria perder nenhuma chance de reunir informações sobre eles. Não tenho uma imagem clara do que está acontecendo, mas os 2 primeiros demi-humanos parecem lutadores habilidosos. Talvez aquele demi-humano semelhante a um macaco seja um monge. Aquela com 4 braços parece uma Magic Caster. Ou é outra coisa? Não havia nada a temer quando duelava com os demi-humanos que dependiam apenas da força bruta, mas os demi-humanos treinados eram realmente assustadores. Se eles tivessem recebido treinamento de guerreiro, então eles poderiam empilhar seu treinamento e suas aptidões físicas naturais para se tornarem indivíduos excepcionais que poderiam superar até os guerreiros veteranos do Reino Sacro. Na verdade, os oponentes que tinham dado a Remedios as lutas mais difíceis, já o Tabaut à parte, foram tais entidades. Ela recordou o golpe que a apunhalou em seu abdômen. Foi por isso que ela prestou atenção ao lutar contra os demi-humanos e ouviu as advertências de seus instintos em cima disso. Os demi-humanos que podem conjurar magia são os mais problemáticos de se lidar. Terei problemas se eles puderem voar. Embora Remedios pudesse usar as habilidades de sua armadura para voar por curtos períodos de tempo, ela não teria toda a sua amplitude de movimento durante o voo. Subir, descer e virar eram muito exaustivos, e ela não seria capaz de usar seu estilo habitual de luta. Se seu oponente pudesse conjurar Fly, ela nunca poderia alcançá-lo com seus ataques. Embora possuísse artes marciais que lhe permitissem fazer ataques à espada, seria difícil ganhar rapidamente quando se levasse em conta o fato de que sua eficácia era muito menor. Os 3 demi-humanos entraram pelo portão e depois pararam. E pensar que teríamos que unir forças para uma humana medíocre dessas. Ela não conseguia distinguir claramente os 3 demi-humanos através da fumaça, mas o tom relaxado deles havia chegado até ela,
A mão segurando a espada sagrada estava coberta de suor, e um gosto amargo espalhou-se por sua língua, algo que só acontecia quando o perigo se aproximava. Ela podia sentir a abordagem de seus oponentes. A besta e o macaco estavam definitivamente entre os melhores dos melhores. Mesmo Remedios não tendo certeza sobre a de 4 braços, o fato de que aquela demi-humana andava ao lado deles significava que os 3 tinham níveis similares. Em outras palavras, esses 3 demi-humanos eram páreos para Remedios. Esta fumaça está atrapalhando. Isso é um pé no saco. Houve um whoosh e um forte vento soprou a fumaça restante. As formas dos demi-humanos foram reveladas. De pé à sua frente estava um gigantesco demi-humano que brandia um machado de batalha. Zoostia! Exclamou o paladino Estaban. Remedios estava um pouco desconcertada. Zoostia! Ela pensou. Esse era o nome do demi-humano. Bem, faz sentido que você me conheça. O Bestman disse com um sorriso maligno em seu rosto antes de continuar. Nesse caso, vou poupá-lo por conta de seu aprendizado, para que mais pessoas possam saber de minha força. Vijardono. Já o Tabaut-sama ficará descontente se resolver os problemas com suas próprias mãos desta maneira. No mínimo, peça que se renda para levá-lo como prisioneiro. A entidade que se dirigiu aos Zoostia era o tipo demi-humano macaco. Totalmente confusa, Remedios se virou para as pessoas ao seu redor. Havia um ponto de interrogação flutuando acima de sua cabeça. Zoostia. Vijar. Vijar Zoostia. Zoostia Vijar. Mesmo que ela estava simplesmente perguntando os nomes da oposição, Vijar não percebeu isso e então ele riu de prazer. Kuaa. Está me chamando assim porque você concluiu que eu sou o líder da nossa raça. Vocês humanos têm bom gosto. Ela está apenas sendo educada, Vijardono. A demi-humana de 4 braços atrás e à esquerda de Vijar disse em um tom zombeteiro. Isso mesmo, é apenas uma cortesia, Vijar. Foi só então que Remedios percebeu que havia cometido um erro sobre o nome de sua espécie. Em seguida, o demi-humano chamado Vijar torceu o rosto em desgosto. E até pedi permissão ao Jaldabaoth-sama para poupar quem quisesse. Não se arrependa. Quem vai se arrepender? Você que se arrependerá de nossa luta na vida após a morte. Nossa, que jovem espirituosa, você ainda é jovem, não é? Eu não sou bom com as idades de outras espécies. Não importa, me chame do que quiser. Os demi-humanos provavelmente estavam sendo muito sérios. Esta foi simplesmente a diferença entre suas espécies. Então, garota humana, eu me apresentarei. Eu sou Alisha Ankara. Este é Vijar Rajandala, que não precisa de introdução. E por fim, Nasrene Belito Keulidono. Esses nomes. Não são eles o ancião branco e a trovão fogo gélido? O paladino Sabicus exclamou. Cucucucucu. Até os humanos sabem nossos nomes. O do novato, por outro lado. Humano. Eu não tenho um título assim. Eu nunca ouvi falar do nome Vijar Rajandala. Mas sei que há um Zoostia que usa machados, ele é bem famoso. É o Garra do Demônio, o Garra do Demônio Vaju Sandiknara. Esse aí era o meu velho. Vijar bufou. Eu sou o herdeiro do título de Garra do Demônio, Vijar Rajandala. Vou me certificar de que você se lembre do meu nome quando ouvir boatos sobre o Garra do Demônio. O general humano é todo seu, Vijardono. Que assim seja. Já é um milagre que tenha vindo até aqui lutar em vez de usar suas magias à distância. Mas francamente, eu estava planejando lutar contra todos sozinho. Fomos obrigados a trabalhar juntos, sabia? Quer dizer que estão tendo problemas porque estão juntos há muito tempo. Tish. A demi-humana de 4 braços, Nasrene, que tinha estalado a língua se virou e deu a Vijar um olhar assustador. Na verdade, parecia que eles poderiam começar a matar uns aos outros a qualquer momento, se fossem deixados sem controle. Preste atenção, eu não tenho problema algum em fazer isso sozinho. Vijar olhou para Remedios antes de continuar,
mas vamos ouvir seu nome antes disso. Sei que é perda de tempo ouvir o nome de uma estúpida, mas essa sua espada parece muito boa. Remedios Custodio. As expressões de Vijar e Alicia mudaram, mas de maneiras diferentes. Vijar estava sorrindo com sede de sangue ao pensar em encontrar um inimigo forte, enquanto Alicia estava surpreso. Nasrene, por outro lado, permaneceu indiferente. Então você é a escolhida, né? Você é a Remedios Custodio. Eles dizem que é a paladina mais forte neste país. Excelente. Se eu te matar, ficarei famoso. Eu serei o Zoastia que derrotou a paladina mais forte do Reino Sacro. O novo sucessor do título de Garra do Demônio. Nesse caso, essa deve ser a espada sagrada. Diga, Vijar Dono, que tal me deixar enfrentá-la? Meu povo cantará louvores em seu nome se me deixar tomar o seu lugar. Ambos demi-humanos reagiram imediatamente às palavras de Nasrene. Ei. Quer dizer que está planejando entregá-la e pedir a Jaldabaoth por um filho. Já decidimos que eu vou lidar com ela. Não precisa se intrometer em mais nada. Se procriar com um demônio. Que nojo. Remedios não pôde deixar de falar o que ela realmente pensava depois de ouvir aquela conversa, e Nasrene se virou para dar a Remedios um olhar irritado. Então você não entende o que significa dar à luz a um filho do governante supremo. Os humanos são verdadeiramente criaturas idiotas. Mesmo Jaldabaoth Sama cuidaria de suas proles, não acha? Se parar para pensar nisso, verá que há muitas vantagens em ser mulher. Claro! E se o excelente sangue do pai puder ser transmitido, a criança pode se aproximar não, pensando bem. Vijar estufou o peito, pode até ser capaz de superar o pai, Embora você possa me considerar uma exceção também. Esses 3 demi-humanos não agiram como se estivessem se sentindo ameaçados, apesar de estarem no campo de batalha. Remedios começou a ferver de raiva enquanto observava a conversa distraída. Como demi-humanos ousam vir aqui e falar baboseiras? Não adianta pensar em um futuro que não terá. Aqui esmagarei seus sonhos estúpidos. Não apenas você, isso vale para todos vocês. Ei. Estou com tanto medo. Mesmo que Alicia parecia tremer os braços e as pernas ao redor em pânico, ele não estava realmente com medo. Isso porque ele estava confiante da vitória, mesmo contra um adversário como Remedios. Apenas serviu para desagradar Remedios ainda mais. Remedios gritou uma ordem para os paladinos, alto o suficiente para os demi-humanos ouvirem. Ouçam. Isso é um duelo. Eu lutarei com Vijar. Quanto a vocês, eu vou cuidar daquele. Disse Sabicus apontando para Alicia. Nesse caso, eu lido com aquela. Disse Estaban enquanto caminhava na frente de Nasrene. Olha. Eu não sou uma guerreira, então não tenho certeza, mas eles são bem fracos, não são? E quem sabe? Melhor não ser descuidada, Nasrene Dono. Remedios pegou Vijar bufando para ela, e ela rugiu, aqui vou eu. Ele deve ter percebido que aqueles paladinos eram fracos. Não adiantaria nada deixar que ele mencionasse. O primeiro ataque era fundamental. Os milicianos observavam-na por trás prendendo a respiração, não só eliminaria o desconforto deles, como também deixaria seu oponente saber que estava enfrentando uma adversária digna. Por estas razões, ela teve que fazer um golpe sem se segurar, usando todas as suas forças. Remedios atacou Vijar, segurando a espada sagrada em uma mão. Em resposta, Vijar ergueu seu enorme machado de batalha para interceptar seu golpe. Os dois lados colidiram e o ar estremeceu. Ela podia ouvir gritos dos milicianos atrás dela. Não houve tempo para determinar lentamente se eram vivas ou gritos de pânico. Seu golpe com poder total foi respondido por um contra-ataque de força equivalente. As armas de ambos os lados não foram danificadas por essa troca de golpes uniformemente sincronizados. Se alguém trouxesse uma arma mundana para esse confronto intenso,
provavelmente teria trincado ou entortado. Em outras palavras, Vijar também estava empunhando uma arma encantada. O próximo movimento de Remedios raspou na parte superior do corpo de Vijar, tirando um espirro de sangue. No entanto, o machado de batalha atingiu o peito de Remedios ao mesmo tempo. Mesmo que sua armadura encantada recebera o impacto do machado de batalha, o impacto foi forte o bastante para que ela perdesse o fôlego, ficou difícil respirar. Em contraste com Remedios, que havia sido derrubada pelo golpe, Vijar rugiu e deu um passo à frente, movendo seu machado de batalha diretamente nela. Ela não tinha oxigênio suficiente para contra-atacar. Remedios levantou sua espada sagrada e desviou graciosamente a força do machado de batalha. Aquele golpe de arrepiar errou por alguns milímetros e bateu no chão. Tão poderoso foi o golpe que por um momento pareceu que ela estava flutuando. Remedios se virou para encarar Vijar, agora indefeso pois seu machado de batalha estava enterrado no chão, e avançou com sua espada sagrada. Pancada forte. Fortaleza. Tendo julgado que não tinha tempo para remover uma arma pesada como o machado de batalha do chão, Vijar tirou uma das mãos do punho e usou-a como escudo. O braço direito de Vijar esguichou sangue fresco. No entanto, a espada sagrada não alcançou o rosto de Vijar. Havia duas razões para isso. A primeira foi porque ele usou uma arte marcial defensiva. A outra foi porque o braço de Remedios estava dormente e não pôde exercer sua força total. Nesse caso, ela simplesmente forçaria a espada sagrada, que já havia penetrado, mais fundo, mas então a dor intensa que subia da perna de Remedios a congelou brevemente no lugar. A fonte da dor era o corpo inferior de Vijar. Os membros dianteiros de seu corpo bestial tinham golpeado as pernas de Remedios em um ataque horizontal. Suas grevas a protegeram da maioria das garras afiadas como navalhas, mas uma delas ainda conseguiu fazer um corte em sua perna. Naquele momento, o machado de batalha foi removido. Remedios deu um passo em direção a Vijar para impedir que o machado de batalha se movesse. Apenas mover sua perna a enchia de agonia. Pancada forte. Garra poderosa. Quando a espada sagrada foi para perfurar, Vijar desviou habilmente com o machado de batalha. Em resposta, Remedios redirecionou a espada sagrada enquanto afastava o corpo e a guiou para fazer um talho em seus fortes membros dianteiros. Se Vijar recuasse, Remedios avançaria para diminuir a distância entre eles. Eles iam e vinham várias vezes, ambos os lados usando artes marciais. Apesar de nenhum dos lados ter sofrido ferimentos mortais, cada troca de golpes resultava em respingos de sangue aos arredores. Remedios tinha certeza de que tinha seu oponente na defensiva. Se isso continuar, eu vencerei. Deleite ferveu em seu coração. Se ela pudesse derrotar esses três poderosos demi-humanos, ela poderia proteger as pessoas aqui. Dessa forma, eles recuperariam a confiança dos cidadãos do Reino Sacro. Não há necessidade daquele Undead de se mostrar. Simplificando, a diferença entre guerreiros e paladinos era que os guerreiros eram vanguardas ofensivos, enquanto os paladinos eram vanguardas defensivos. Embora fosse difícil expressar em números, pode-se dizer que a taxa de ataque de um guerreiro seria 11 e sua defesa 9, enquanto o ataque de um paladino seria 8 e sua defesa 11. Não é preciso dizer que os paladinos poderiam lançar magias, mas guerreiros poderiam aprender todos os tipos de artes marciais, então era impossível fazer uma comparação simples. Ainda assim, essa era a maneira mais fácil de explicar a situação para alguém que não soubesse nada. Se a questão fosse quem seria melhor contra um Magic Caster, a resposta seria um paladino. Graças à proteção dos deuses, eles se gabavam de resistência mágica superior em comparação com os guerreiros. Portanto, se Nazrene fosse uma Magic Caster do mesmo nível de Remedios, ela não seria uma ameaça muito grande. Em seguida, estava Alisha, que era muito provável que fosse um tipo de monge, dado sua panóplia de guerra e movimentos. Os monges tinham a vantagem contra os Magic Casters ou ladinos, mas o inverso era verdadeiro contra os paladinos.
Por essa razão, esse macaco também não era um inimigo assustador. Assim sendo, se eu puder vencer esse tal Vijar, as chances são altas de que eu possa abater todos os três. Entre lutar contra Vijar depois de ter se exaurido por combates anteriores e lutar contra Vijar enquanto ainda ilesa, a última opção prometia melhores chances para ela. Remedios havia desafiado Vijar com base nessa decisão. Não deveria ter havido nada de errado com essa decisão. No entanto, ela havia calculado mal. Ora. Já morreu. Ei. O mesmo aqui. Porque os paladinos lutando com os outros dois eram muito fracos. O quê? Teria ela superestimado esses dois paladinos ou subestimado a força daqueles dois demi-humanos? Ou foram os dois? Pensa que pode me insultar assim, tirando os olhos de mim? Vijar girou furiosamente o machado para Remedios. Com a argue. Ela mal conseguira impedir o golpe, ainda fora forçada a uma curta distância. A maré da batalha se virou em um instante. Remedios, não é? Você sabe que eu sou o grande Vijar, um ser de grande poder cujo nome ressoará pelo mundo. Se não colocar todo o seu corpo e alma nisso, você morrerá em segundos, sabia? Remedios mordeu o lábio quando ouviu os sons dos outros brigando. Ei. Eu me pergunto, será que esse paladino é suficientemente forte? Ele não é diferente do anterior. Bem, eu realmente não posso dizer, já que eu não sou uma guerreira. Eu sou o paladino Franco. E eu sou o paladino Galban. Eu serei seu oponente. Vários segundos depois de terem falado, ela mais uma vez ouviu o som de homens armadurados caindo. O paladino Franco era um bom homem. Ele não era um paladino muito forte, mas colocou muita ênfase em se dar bem com os outros e foi bem-vindo como resultado. Na verdade, ele havia sido designado aqui porque Gustave confiava nele. Remedios conhecia seu caráter e por isso ela lhe dera a tarefa de organizar os milicianos aqui. Ela ouvira dizer que Paladino Galban era recém-casado. No entanto, sua esposa estava atualmente trancada em algum lugar. Ele havia suprimido seu desejo de salvá-la e veio ajudar Remedios, a fim de ajudar mais pessoas. Esses dois homens, que eram jovens demais para morrer, foram mortos. Se distraiu novamente. Vijar rugiu e deu-lhe um golpe ainda mais feroz que o anterior. Remedios se lançou para Vijar, recebendo o golpe no braço que segurava a espada, e então deslizou sua lâmina, mas Vijar a evitou com agilidade. Mas o que foi isso? Algum tipo de blefe? Ou seu corpo lembra desse movimento por causa de todo o seu treinamento? Vijar rosnou. Ele não estava cauteloso com uma inimiga digna, mas sim se deleitando. O novato. Já terminamos aqui, mas você está nisso há muito tempo. E aí, precisa de ajuda? Não venham zombar de mim. Minha lenda será contaminada se eu precisar da sua ajuda para matá-la. Muitas pessoas vão falar sobre isso se eu a derrotar usando apenas minha força. As palavras de Vijar Dono estão corretas. Que tal isso, Nasrene Dono? Vamos destruir os escudos dos humanos e então? Como se eu fosse deixar. Enquanto ainda enfrentava Vijar, Remedios tirou os olhos dele e se virou para olhar para o par indefeso. Contudo. Ô sua puta! Eu já te disse, eu sou o seu oponente. Vijar não permitiu que ela fizesse isso. A defesa de sua oponente estava cheia de furos, mas ele não moveu seu machado de batalha, em vez disso deu um chute. Remedios recebeu o golpe e foi enviada voando para a parede de escudo com uma força tremenda. O choque do impacto fez sua respiração cair no caos por um momento. Ei! Os milicianos gritaram de medo. Mantenha sua atenção em mim, humana. Lute seriamente. O grito de Vijar foi seguido de perto pelo som de seus passos. Se ele girasse seu machado de batalha de cabo longo, ele enviaria os civis empunhando escudos pelos ares, criando uma lacuna na formação grande o suficiente para que a recuperação fosse impossível. Mesmo que Remedios tivesse perdido o equilíbrio, ela ainda deu um passo à frente, atacando Vijar, que vinha de frente. Se possível,
ela teria gostado de acabar com Vijar com suas próprias habilidades. Isso foi por causa do poder que Remedios estava mantendo em reserva para lidar com os outros dois. Foi um movimento poderoso que a espada sagrada Safarlisia possuía, que só podia ser usada uma vez por dia. Uma versão fortalecida do golpe sagrado de um paladino. O ataque mais poderoso que um paladino empunhando esta espada poderia desencadear. Seus instintos lhe disseram que seria melhor não fazer isso. No entanto, se ela não derrotasse Vijar imediatamente, os outros dois demi-humanos matariam mais pessoas. Eu quero proteger o desejo de Kauka-sama. Ela gritou sem palavras, ignorando seus instintos que clamavam para serem levados em conta, e mentalmente mandou uma ordem para a espada sagrada. Ao mesmo tempo, ela infundiu seu golpe sagrado na lâmina e a fez se mover. A espada sagrada brilhava com radiância divina e a luz se estendia até o dobro da extensão da lâmina real. Essa luz aparentemente ficava mais intensa quanto mais maligno o inimigo fosse. Nesse estado, evitar ou bloquear esse golpe seria mais difícil. A palavra aparentemente veio à mente porque não parecia tão brilhante para os olhos de Remedios. Remedios levantou a espada sagrada para o céu e a desceu com toda a força. Como Remedios estava desnorteada, prever o curso desse ataque seria brincadeira de criança. Vijar preparou-se casualmente para receber o golpe com o machado e depois empurrá-la de volta. Contudo, após outro grito sem palavras, Remedios pressionou sua espada sagrada enquanto ainda estava tritando com o machado de batalha, e continuou a forçá-la para baixo. Ela não pretendia que sua espada atingisse seu alvo através da força bruta. A razão para isso foi que o brilho da espada seguia o caminho intencional da lâmina, atravessando o machado de batalha e entrando no corpo de Vijar. Esta foi a técnica final da espada sagrada Safarlisia. Uma onda sagrada que ignorava as defesas e armaduras. Armadura, escamas e peles mais resistentes não significavam nada. Uma vez que poderia até mesmo atravessar armas mágicas, então nem armas ou escudos poderiam detê-la, o que tornou um trunfo indefensável. É claro que, se alguém escolhesse desviar do golpe e fosse ágil o suficiente para evitá-lo, não seria atingido pela onda de luz. Entretanto, não havia como evitar o ataque de Remedios, pois a luz ofuscante dificultava e muito qualquer manobra. Quando a onda de luz passou como uma ventania, o resplendor sagrado da lâmina também desapareceu. No entanto, os olhos de Remedios se arregalaram. Ela tinha claramente atingido seu alvo, mas Vijar não parecia estar com dor. Mas o quê? Bem, foi um movimento bem chamativo, mas, até que não doeu. É só para se mostrar. Mas eu tenho que admitir, isso me assustou. Remedios ficou chocada. Esse cara ele não é de alinhamento maligno. Esta técnica seria mais eficaz quanto mais mau o inimigo fosse. Em contraste, causava pouco dano a alvos não malignos. Não fez praticamente nada para seres de alinhamento bondoso. Em outras palavras, o fato de não ter machucado Vijar significava que, embora ele não fosse bondoso, ele certamente não era maligno. Ele fez as pessoas sofrerem. Ele invadiu nosso país. Como alguém assim pode não ser maligno? Ei. Bem, isso foi um show de luzes espetacular, Vijar dono. Isso realmente não te machucou? Alisha estreitou os olhos ao questionar Vijar. Foi muito brilhante, meus olhos ainda ardem. Nasrene resmungou de lado. Ela havia cometido um erro, afinal, ela não deveria ter usado esse movimento em Vijar. Vijar testou seus membros e certificou-se de que seu corpo estava bem e deu de ombros. Mesmo quando parecia indefeso, Remedios não conseguia encontrar nenhuma fraqueza em sua defesa, não importava o quão intensamente ela olhasse. Um show de luzes. Bem, eu não tenho muita certeza do que se tratava, mas não é nada demais, não acha? Vijar, não esperava por essa? E pensar que sairia ileso deste ataque. Creio que subestimei você. Fua. Você finalmente entendeu. Hahaha. Tudo bem, humana.
Você fez bem em me fazer parecer incrível. Caso se renda, eu vou te matar sem dor. Que tal? Não faça essas piadas sem graça. Ainda não resolvemos isso. Remedios ergueu a espada e gritou para os 3 demi-humanos. Remedios ainda podia lutar, foi como se dissesse isso. Ela colocou a mão sobre suas feridas e usou suas habilidades de cura. Sua dor foi levada embora por uma sensação morna. Muitas técnicas paladinas não vão funcionar nele, já que ele não é maligno, mas como os dois ficaram deslumbrados com aquilo, vou poupar para aqueles dois. Tudo que ela tinha que fazer era lutar contra Vijar como puramente uma guerreira. Ei. Bem, faça como bem entender, Vijar dono. Nós caçaremos os humanos na retaguarda. O quê? Vocês são desprezíveis. Todos os paladinos que ela havia chamado estavam mortos. Os milicianos não poderiam impedi-los. Como se eu tivesse deixado que façam o que bem entender. Remedios recuou e reposicionou para que ela pudesse enfrentar os 3 demi-humanos de uma só vez. Parece que você está pronta para lutar com 3 de uma vez, mas Vijar disse que queria cuidar disso. Ei. Nosso objetivo é acabar com os humanos na cidade conforme necessário, não para servir como seus oponentes. Nasrene dono, posso contar com sua ajuda para destruir essa ralé da retaguarda com seu poder. Assim. Havia massas de poder mágico em 3 das 4 mãos de Nasrene. Uma era gelo, outra era fogo e a última era raio. Droga. Remedios correu em direção a demi-humana. Já te disse antes. Eu sou seu oponente. Ela bloqueou o golpe do machado de batalha com um rugido, mas foi atirada para longe nessa contenda. Neste momento, Remedios percebeu que não havia como lidar com Nasrene enquanto, ao mesmo tempo, lutava contra Vijar. Mesmo que ela simplesmente pulasse direto para o lado de Nasrene, a defesa contra os ataques de Nasrene teria deixado seu corpo indefeso exposto a Vijar. Como assim não havia como? Eu não vou aceitar isso. Não ser capaz de fazer nada é apenas uma desculpa. Os grunhidos dos milicianos despertaram as emoções de Remedios. Essas pessoas não fugiram em face do terror porque acreditavam nela. Ela não podia mostrar a eles o lado vergonhoso de si mesma. Ela não abandonaria os ideais de Calca, fazer um país onde ninguém chorará. Todos os milicianos. Recuem. Ao terminar seu comando, Remedios reuniu sua determinação. Eu não vou morrer em um único golpe. Eu vou correr para essa demi-humana enquanto ativo fortaleza. Vijar riu ao ver Remedios começar a correr. Parece que ele entendeu erroneamente alguma coisa. Parece que você já se decidiu. Esse é o caminho. Lute comigo com o que tiver. Dê-me uma batalha digna de uma lenda. Declaração de confronto. Vijar rugiu e havia um poder especial naquele rugido. As pernas de Remedios, que deveriam levá-la em direção a Nasrene, avançaram em direção a Vijar como se tivessem perdido o controle. Não eram apenas as pernas, sua espada, sua mente, sua visão, ela não conseguia retirar nenhuma delas de Vijar. Fireball. Uma magia de 3º nível voou, tanto para Remedios, quanto para milicianos. Remedios podia suportar essa magia, mas seria fatal para os milicianos Wall of Skeleton. A bola de fogo colidiu com a parede grotesca de ossos que surgira diante dos milicianos e depois desaparecera. Alguém exclamou surpreso. Inicialmente, era porque eles não tinham ideia do que acabara de acontecer. No entanto, isso mudou lentamente. Isso porque eles viram algo descendo suavemente, como se não fosse afetado pela gravidade, e aterrissara em cima de uma macabra parede de esqueletos. Aquela pessoa não possuía nenhuma das emoções intensas do campo de batalha e falava com um tom suave que parecia completamente fora de lugar com o ambiente. Embora esta seja uma ocorrência bastante comum no campo de batalha, acho um pouco difícil assistir a uma batalha de 3 contra 1. Não se importa se eu participar, não é? O dono daquela voz era um deade. Todos nesta cidade o reconhecerão. Ele era a pessoa que originalmente se recusou a lutar para recuperar sua mana.
Era o rei feiticeiro, Ainzogon. Oh! Um aplauso tremendo veio do outro lado da parede. Remedios apertou firmemente a mão da espada. O que? O que é isso? Quem é esse? Pelo que parece, acho que é um Elderlich. Então, há um tipo sem pele. Ainda assim, um mero Elderlich tem o poder de parar minhas magias. É por causa do manto dele. Parece bastante impressionante. Ou não, é porque quem o invocou possui grande poder. Remedios não compreendeu as palavras dos demi-humanos. Ela ouviu os sons, mas não entendeu o que eles queriam dizer. Isso porque toda a sua energia estava concentrada em reprimir o intenso ódio que crescia dentro de si. Ela nem percebeu que estava indefesa diante de Vijar. Ah! Porque ele apareceu. Porque eles estão torcendo por ele. Por quê? Por quê? Por quê? Para este dead imundo. Um canto da mente de Remedios estava calmo o suficiente para notar que era uma reação natural ajudar alguém em dificuldade. No entanto, foi anulada por sua incapacidade de perdoar os civis por torcer pelo antagonista de tudo que vive. Os cadáveres dos paladinos que se sacrificaram como escudos para proteger o povo eram claramente visíveis. Nenhum de vocês estava torcendo pelas pessoas que lutaram como seus escudos, mas agora torcem por alguém que apareceu atrasado. Ela estava com tanta raiva que queria rasgar o metal do elmo e coçar a cabeça enquanto rolava no chão. Remedios lutou para conter a raiva em seu coração, e ela se dirigiu ao dead que estava na parede. O que veio fazer aqui? Os movimentos do rei feiticeiro pararam, como se ele estivesse congelado no lugar. As chamas vermelhas em suas órbitas vazias se fixaram em Remedios. O quê? Eu vim para ajudá-la. Entendo. Por que não veio mais cedo? Estava esperando até que os paladinos morressem? Você planejou fazer uma entrada elegante na frente das pessoas. Ela queria gritar isso para ele, mas então conto com você para isso. Ela não disse isso como um pedido reprimido. E em um tom mais baixo, e se livre dessa parede? Eu disse que conto com você para isso. Ela gritou sem pensar. Remedios se esforçou para reprimir suas emoções crescentes. E desfaça essa parede? Ou você não pode? Certamente posso. Em um instante, a parede abaixo dos pés do rei feiticeiro desapareceu. O rei feiticeiro não caiu, provavelmente porque ele estava usando Fly. Remedios virou as costas para Vijar. Ela não se importava se fosse morta. Dessa forma, ela poderia rir do rei feiticeiro por não protegê-la. Tendo abandonado a si mesma para o desespero, Remedios achou um pouco lamentável que os demi-humanos não a atacassem enquanto ela caminhava penosamente de volta na frente dos milicianos. Havia uma sugestão de medo nos olhos dos milicianos. O olhar no rosto dela era tão horrível assim? Vamos deixar o rei feiticeiro cuidar desse lugar. Vamos ajudar onde eles mais precisarem de nós. Depois de ouvir as ordens de Remedios, os milicianos se entreolharam e pareciam confusos. Estão desobedecendo minhas ordens. Depois que Remedios olhou para eles, um dos milicianos perguntou em voz baixa: não. Mas, o rei feiticeiro, sozinho. O rei feiticeiro é forte. Isso não ficou claro? Algo assim não será um problema para ele. Vamos lá. Remedios levou os milicianos a outro campo de batalha. Eles repetidamente olharam para trás enquanto dispersavam. Ainz olhou para o espaço vazio onde eles estavam e murmurou para si mesmo: aquela vadia, ela na verdade jogou tudo para mim. Este estado ridículo de eventos fez Ainz revelar sua verdadeira natureza. Normalmente, não teríamos uma cena como vamos lutar juntos ou algo assim? Ou obrigada por vir, vamos deixá-los todos para o senhor no mínimo. Ela poderia ter sido educada sobre isso, poderíamos ter uma conversa de vai e vem com o senhor vai ficar bem aqui. E assim por diante. E nem mesmo uma única palavra de gratidão depois de ser salva. Qual o problema dela? A frustração crescia em seu coração. No entanto, não atingiu o nível de raiva verdadeira, por isso não foi suprimida.
Era como uma pequena chama de indignação fervendo dentro dele. Era como se alguém ferrasse um projeto por completo e o obrigasse a trabalhar horas extras, e a pessoa em questão que causara tudo simplesmente fosse embora. Não, eu ficaria mais bravo. Por exemplo, se eu fosse para casa jogar Yggdrasil, e a guilda já tivesse planos, eu estar atrasado causaria problemas para todos. Isso aconteceu antes, mesmo assim, todos me perdoaram naquela época. Assim alimentadas, as chamas minúsculas se transformaram em um inferno e, em seguida, foram extintas à força. Mesmo que minha raiva foi reprimida, ainda estou infeliz. Essa é a primeira vez que eu fui tratado de forma tão rude. Quando ela gritara "cale a boca" para ele anteriormente, a situação estava bem diferente. Em primeiro lugar, eles tinham concordado que Ainz poderia ficar fora desta batalha, mas Ainz ainda veio como reforço. Certamente qualquer um que tivesse uma noção do bom senso teria tomado um tom diferente ao se dirigir a ele. Todos os que Ainz conhecera até agora foram, pelo menos, minimamente educados. Foi por isso que Ainz achou estranho. Depois de esfriar a cabeça e procurar em suas memórias, Suzuki Satoru lembrou de ter encontrado pessoas como Remedios várias vezes antes. Ainda assim, nada disso o confortou. Ainz virou seu olhar ainda irado para os 3 demi-humanos. Claro, não foi inteiramente culpa deles também. Ainz entendeu que ele estaria simplesmente descontando neles. O que deveria ter acontecido era que o medidor de relacionamento de Remedios com Ainz deveria ter pulado para o máximo quando fosse salva do perigo no último instante. Ela deveria ter se desculpado por tratar Ainz daquele jeito todo esse tempo, e então trabalharia arduamente por Ainz de todas as maneiras possíveis no futuro. Foi por isso que Ainz estava observando Remedios do ar com Perfection Knowable ativo todo esse tempo, e então entrou em cena para ajudá-la quando ela estava com problemas. Mas no final, as coisas acabaram assim. Ele não conseguia entender como acabaram assim. Se a cota do departamento não fosse atendida e estivesse perto do fim do mês e alguém desse um passo para compensar o déficit, certamente todo mundo ficaria grato a essa pessoa, certo? Especialmente se aquela pessoa tivesse terminado seu próprio trabalho há muito tempo e tivesse voltado do descanso para ajudá-los. Ainz observava o campo de batalha de cima, e tinha uma firme compreensão do quadro geral. Havia muitos lugares mais perigosos do que esse. Ele estava ciente de que a garota que o encarara todo esse tempo estava em perigo. Mesmo assim, ele tinha escolhido vir a este lugar porque queria vender um favor à pessoa de mais alta hierarquia que ele pudesse. Melhor governar no inferno do que servir no paraíso, algo assim, e ele havia julgado que a capitã do reino sacro da Ordem Paladina era a pessoa de mais alto escalão neste lugar. Contudo, eu realmente estou irritado. Enquanto ele resmungava sem pensar, Ainz ouviu um riso penetrante. Ei. Parece que você foi deixado aqui. Ei, que trágico, trágico. Um Elder Lich. Em outras palavras, um indivíduo que é poderoso como Magic Caster. Existe a necessidade de ter cuidado. Eu não vi essa magia de parede antes, mas parece ser de um nível bastante alto. Então ainda por cima é um Magic Caster. Não sinto vontade de lutar. No final, é preciso vencer um guerreiro se quiser que as pessoas cantem contos sobre mim. Os 3 demi-humanos pareciam ter se recuperado da situação bizarra o suficiente para brincar um com o outro. Ainz se virou para olhá-los, e seus olhos se concentraram no demi-humano parecido com um macaco que parecia ter rido agora. Isso importa? Primeiro nós o matamos, então. Cale-se. Ainz interrompeu a conversa e lançou uma magia de 8º nível, Dreat. O sorriso do demi-humano, semelhante a um macaco, estava congelado em seu rosto enquanto ele desmoronava lentamente. O quê? O que você? Eu disse para calar a boca, não. Ainz mais uma vez fez uma conjuração silenciosa de Dreat. O demi-humanos de 4 pernas entrou em colapso da mesma forma que o de antes. E o que aconteceu? O que está acontecendo?
A demi-humana que permaneceu imóvel não entendia o que estava acontecendo, mas parece que ela já havia reconhecido quem havia feito aquilo. Foi você. Você matou esses dois num instante. O terror estava gravemente estampado em seu rosto. Seu corpo estava tremendo fortemente. Sim, sim. Ains despretensiosamente fez uma conjuração silenciosa de Deity na demi-humana. Ela não morreu. Ela havia resistido ao Deity de Ains. No momento em que percebeu isso, a mente de Ains imediatamente mudou de marcha, entrando em um estado mental que poderia ser considerado modo de combate. Foi uma característica racial defensiva? Uma magia de proteção que ela lançou em si mesma? Ela teria resistido normalmente. Um item mágico a protegeu? Ou era algo mais? Embora não se pudesse descartar completamente a possibilidade de ser uma mera coincidência, certamente ela não teria resistido com seu próprio poder. Ains observara os três enquanto lutavam. Mesmo que ele não tivesse a medida completa de suas habilidades, Ains estava certo de que eles não poderiam resistir ao poder de seus ataques mágicos em uma disputa direta. Quando Ains refletiu sobre as razões para isso, ele sentiu que seria melhor ficar em guarda e deixar seu oponente fazer um movimento. Talvez ele possa descobrir algo que só poderia ser encontrado aqui. Ele gostaria de ver o trunfo empunhado por alguém que pudesse resistir aos métodos usuais de ataque de Ains. Bem, não importa o que ela fez. Que perda de tempo. Se eu soubesse, teria deixado aquela mulher sozinha e ido ajudar em outro lugar. Eu estava pensando que se eu lutasse junto com aquela mulher, poderíamos ter feito um espetáculo de um difícil triunfo, então teríamos gasto um pouco mais de tempo em algum vai e vem. Um Undea de tagarela estava parado diante dela. Que tipo de criatura é essa? Os Undeades não poderiam se aliar a humanos. Está sendo controlado por um necromante. Ainda assim, esse poder. Mesmo ela não tendo ideia do que ele tinha feito, ele instantaneamente matou dois guerreiros que estavam no mesmo nível que ela. Será que um Undead tão poderoso poderia ser controlado? Se o dedo dele apontasse para ela, seria ela quem pereceria? As únicas pessoas que ela conhecia que poderiam fazer isso além do imperador demônio Jaldabaoth seriam os grandes demônios que eram seus servos. Isso é impossível. Qualquer um que pudesse controlar uma criatura que esteja a par desses poderosos seres deve estar no nível de um deus. Como poderia tal necromante existir? Se essa nação humana tivesse tal necromante, como a aliança demi-humana poderia ter pressionado sua invasão até agora? É melhor eu fugir. Devo aproveitar a chance de fugir enquanto ele está agindo todo relaxado. Será que conseguirei escapar? Ela não possuía nenhuma magia que fosse útil para escapar. Afinal, ela nunca esteve em tal perigo antes e não sentiu a importância de aprender tais magias. Nesse caso, a única saída é passar por cima. Ela usou seu grito de guerra para despertar seu espírito e começou a lançar magias com os lábios trêmulos. Havia uma magia arcana de quarto nível chamada Silver Lance. Era uma magia do tipo físico, mas como possuía propriedades de prata, era uma magia tremendamente prejudicial contra inimigos que eram fracos contra a prata. Além disso, também teve um efeito especial conhecido como perfurante, o que fez com que causasse mais danos a oponentes não protegidos por armaduras. No entanto, também tinha a desvantagem de que seus danos poderiam ser reduzidos pela armadura. Seu trunfo estava em modificar essa poderosa magia para produzir novas magias únicas. Havia a Burn-Lance, que causava dano elemental de fogo. Havia a Freeze-Lance, que causava dano elemental de gelo. Havia a Shock-Lance, que causava dano elemental elétrico. Todas essas três magias causavam danos elementais, então a armadura não reduziu sua potência, e ainda retiveram a capacidade mortal de perfuração. É claro que, de acordo com a sua mortandade, essas magias consumiam muito mais mana do que as magias de quarto nível convencionais. Ela ativou 3 dessas potentes, para ela, magias de uma só vez. Ela estava lançando simultaneamente 3 magias,
cada uma das quais drenava uma quantidade significativa de mana. Além disso, lançar as 3 ao mesmo tempo já exigia um tremendo esforço por si só, e como o choque de usar quantidades enormes de mana a atingiu, ela se sentiu leve e flutuante, como se estivesse prestes a desmaiar. Morra! As 3 lanças voaram em direção ao Serundead, e depois desapareceram sem deixar vestígios. Ah! Ela não conseguia entender o que havia acontecido diante de seus olhos. Ela podia entender se tinha recebido dano, ou os desviados. Mas isso era como se nada tivesse acontecido. As lanças simplesmente haviam desaparecido. O quê? Mas o quê? Eu lhe dei todo esse tempo e isso é o melhor que você pode fazer. É este o seu as na manga. Acho que não precisarei esperar que você haja sem cautela. Então, não temos muito tempo para desperdiçar, agora apresse-se e morra. Maximize Magic, Reality Slash.